Olhem, o que nós vamos presenciar no Brasil nas próximas semanas tem sido objeto de avisos sucessivos por nós aqui do canal desde o dia 26 de janeiro de 2020. Outros colegas especialistas que têm canal no YouTube têm feito a mesma coisa. Outros especialistas em televisão fechada, televisão aberta, têm dado alertas sucessivos há mais de um ano. Há mais de um ano nós estamos alertando para o momento que nós iremos começar a vivenciar agora, caso nenhuma atitude coordenada de planejamento mais rígida para o enfrentamento da pandemia fosse tomada. É sobre isso que nós iremos conversar rapidamente hoje. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor aqui da Universidade Estadual do Piauí. Eu convido a vocês, mesmo o vídeo não sendo dos mais agradáveis de se fazer, a se inscrever aqui no canal, que a gente tem o hábito sempre de postar vídeos sobre temáticas variadas, agora mais especificamente sobre a pandemia de Covid-19, mas são vídeos que a gente faz uma pesquisa anterior antes de colocar o vídeo no ar, para que a gente tenha a responsabilidade de levar informações fidedignas a todos vocês. E eu vou direto ao ponto. O Brasil começa essa semana uma escalada nunca vista na história da pandemia em nenhum dos cenários mundiais. O Brasil vai passar por semanas difíceis agora em março. Talvez seja, segundo a professora, doutora, infectologista Margarete Dalcomo, talvez seja o mês de março mais triste da história do Brasil. O que nós estamos vendo agora, nesse início de março, é a pontinha de um iceberg que vai começar a aparecer de uma maneira mais intensa. A tendência é que a gente veja colapso nos sistemas de saúde de vários estados de forma simultânea, impedindo a transferência de pacientes de um estado para o outro. A tendência é que a gente veja numa crescente o acúmulo de pessoas em filas tentando vagas em hospitais e em leitos de UTI, necrotérios lotados, cemitérios lotados, algo parecido com o que aconteceu em Manaus se replicando em outras regiões do país. É muito triste a situação porque em mais de um ano de pandemia no mundo, o nosso presidente da República nunca assumiu a postura de líder para enfrentar essa ameaça ao povo brasileiro. Na verdade, ele começou chamando a pandemia de gripezinha, ridicularizando quem estava defendendo um planejamento prévio para o que viria. Depois disse que todo mundo ia ter que pegar, que não iam morrer mais do que 800 pessoas de Covid-19 no Brasil. Nós já vamos com quase 300 mil mortos. Depois defendeu a utilização de um tratamento precoce à base de um medicamento que nunca teve comprovação científica da sua eficácia contra a Covid-19, e agora todo mundo que pregava já descartou e já esqueceu esse medicamento, né? Patrocinou, estimulou aglomerações em protestos antidemocráticos exatamente no momento que a pandemia estava começando a acelerar em sua primeira onda no Brasil. Dificultou a aquisição de vacinas de forma precoce no segundo semestre do ano passado. Até o seu ídolo Donald Trump, negacionista idêntico a ele, comprou antecipadamente 300 milhões de doses para os Estados Unidos, e o Brasil hoje não tem doses para acelerar a vacinação da população por inépcia do nosso presidente. E a última cartada de Jair Bolsonaro, que é o maior aliado mundial do coronavírus. Bolsonaro é o maior aliado mundial do coronavírus. A última cartada de Bolsonaro foi uma MP, uma medida provisória, que o Congresso alterou essa semana. As alterações do Congresso foram as seguintes: a Anvisa teria 5 dias para autorizar aqui no Brasil
a utilização de vacinas que tivesse autorização prévia de qualquer uma das 8 agências reguladoras mundiais. Ou seja, para que a Anvisa observasse esse prazo de 5 dias para autorizar uma vacina em território nacional, seria necessário uma condição, que essa vacina postulante à autorização aqui no Brasil já tivesse uma autorização em alguma das 8 agências maiores mundiais, globais, de regulação, como o FDA, a Agência Europeia, enfim. O presidente vetou esse dispositivo. Isso dificulta, isso atrasa a autorização de vacinas aqui no Brasil. E um outro dispositivo que o Congresso alterou na MP era que estados e municípios poderiam sim adquirir diretamente com fornecedores internacionais vacinas para aplicar nas suas populações, caso observasse que o Ministério da Saúde está lento nessa aquisição. E de fato está. O que foi que o Bolsonaro fez? Vetou esse dispositivo da MP. Ou seja, para o Bolsonaro, os estados e municípios não podem adquirir vacinas sem o Ministério da Saúde intermediar essa aquisição. Veja que contradição. Bolsonaro passou o tempo todo dizendo que cabia a estados e municípios o enfrentamento da pandemia de acordo com decisão do STF. Mas estados e municípios não podem adquirir vacina nesse enfrentamento. Ou seja, na hora de aparecer com a aquisição da vacina, que é a solução mais palpável que nós temos na pandemia, o Bolsonaro quer que a União seja o intermediário dessa aquisição. Então é uma incoerência muito grande. Mas na verdade esses 2 vetos do Bolsonaro apenas sacramentam uma percepção de que o Bolsonaro é o maior aliado mundial da pandemia, é o maior aliado mundial do coronavírus. E o Brasil corre um sério risco. Além da vida dos brasileiros e brasileiras estar ameaçada pelas atitudes de omissão, e mais que omissão, pelas atitudes do presidente dificultar o combate à pandemia, é bom que se diga isso, o Bolsonaro ele não é só omisso. Ele está agindo para facilitar a propagação da pandemia. Isso é um crime contra a humanidade. Então, isso está fazendo com que a vida dos brasileiros esteja sob ameaça e também fará no futuro breve com que o Brasil seja uma ameaça global. Uma ameaça global por quê? Eu já mostrei aqui tecnicamente em vídeos anteriores que quanto mais o vírus se espalha, mais ele se multiplica, e quanto mais ele se multiplica, mais ele sofre mutações, e quanto mais ele sofre mutações, maior a probabilidade de uma dessas mutações tornar o vírus mais agressivo, mais resistente à ação do sistema imunológico estimulado pelas vacinas. É isso que está acontecendo com a variante de Manaus. Houve uma multiplicação muito intensa do coronavírus em Manaus, lá apareceu uma mutação que deu origem a uma variante, e essa variante, pelo estudo que foi publicado na segunda-feira no The Lancet, essa variante, ela dribla a resposta imunológica produzida pela vacina Coronavac, né? Então veja bem, se o Brasil continuar nos meses de março e abril nessa explosão de casos de Covid-19, é muito provável que nesses próximos meses surja uma outra variante no Brasil, e há a possibilidade, sim, a gente não pode afirmar, mas há a possibilidade de que essa variante ou essas novas variantes que surjam no Brasil nos próximos meses possam ter uma característica de maior agressividade e maior resistência ao sistema imunológico estimulado pelas vacinas. E se isso acontecer, o presidente do CDC norte-americano já alertou essa semana que as novas variantes do coronavírus podem jogar por terra todo o esforço científico para o desenvolvimento das vacinas. Então eu fico imaginando que se no Brasil, que é o único país do mundo que está vivenciando uma explosão de casos descontrolada, como que nós estamos vendo agora. É o único país do mundo, nenhum outro está tendo isso. Em todo o mundo
se verifica a redução de casos da pandemia. Então, o que eu fico imaginando é que se no Brasil surgir uma ou duas variantes que a ciência demonstre que são capazes de driblar a resposta imunológica conferida pelas vacinas, o Brasil pode se tornar uma ameaça global. E ao se tornar uma ameaça global, o Brasil tenderá a ser tratado como ameaça global, ou seja, todos os outros países vão se unir, tá certo? Para isolar o Brasil. Então, veja só o que é que a atitude impensada desse presidente com características de genocida pode provocar em nossa população: sofrimento interno, dor, morte, lotação dos hospitais, caos nacional, desemprego. Os países que enfrentaram a pandemia de frente, Nova Zelândia, Vietnã, Canadá, já estão retomando suas atividades econômicas quase que normalmente. E nós vamos nos arrastar ainda até o final do ano, o ano que vem, nesse drama. Fecha, abre, resolve, não resolve, compra vacina, não compra. Então Bolsonaro está jogando o Brasil no caos e vai transformar o Brasil numa ameaça global. Escutem o que eu estou dizendo. É necessário parar esse homem. É necessário frear o projeto de Bolsonaro. Bolsonaro está conseguindo pôr em prática o seu projeto de levar o Brasil para o caos. Onde estão nossas instituições? Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. Onde está a população para reagir a isso? Enfim, esse é o meu desabafo de hoje, vídeo sem edição mesmo. Eu estou aqui dentro do carro indo ao supermercado abastecer a despensa, mas muito preocupado. Muito preocupado com os dados que eu estou observando. Não são dados meus, são dados compilados de pesquisas sérias, e nós iremos viver momentos difíceis. Eu peço a você que se cuide, utilize sempre máscara quando for sair de casa, tá bom? Troque a máscara a cada vez que você utilizar. Dados já mostram que quem tem comorbidade pode usar 2 máscaras que aumentem até 90% a proteção. Não caiam nessa onda do Bolsonaro de que máscara não adianta, adianta sim. Higienize as mãos, evite aglomerações e na primeira oportunidade que lhe for dada, tome a vacina, independentemente qual seja. Todas elas são objeto de pesquisa intensas, pesquisas sérias, por profissionais sérios. Tome muito cuidado. Eu tenho vários amigos essa semana que já estão com Covid, professores que retomaram as aulas, e a grande preocupação de boa parte dos bolsonaristas era dizer que as crianças estavam em casa sofrendo com depressão e que criança não transmite a doença, não pega a doença, mas se esquecem do professor. Vários colegas meus, professores, que começaram as aulas essa semana, já estão em casa com diagnóstico positivo de Covid. Eu tenho inclusive colegas na UTI em estado grave. Então tomem cuidado, se protejam, porque no Brasil de hoje, no Brasil governado por Bolsonaro, é cada um por si e Deus por todos. Forte abraço, se puder, fique em casa.